Que alegria estar com você aqui na TV Evangelizar. Estamos transmitindo para todo o Brasil via satélite, também no canal digital aberto. Estamos no YouTube e te convido a conhecer o nosso site, que também por ali você consegue acessar 24 horas da nossa programação. Está aparecendo aí na sua tela. E hoje nós vamos trazer para você uma iniciativa que faz muita diferença na saúde de populações como, por exemplo, aquelas que estão lá no Amazonas e que não têm tanto acesso nem às logísticas e muito menos a hospitais. Essa iniciativa que a gente vai trazer para você são os barcos hospitais que navegam pela Amazônia e que levam saúde e, sobretudo, esperança a milhares de comunidades ribeirinhas e indígenas. Então, daqui a pouquinho você acompanha aqui na TV Evangelizar. Vamos ainda falar sobre as diferenças entre pessoas superdotadas, as que têm assincronia e autismo. E as características podem ser parecidas, mas os diagnósticos são diferentes. Trazemos um estudo que revela que as gerações Z e Alfa não estão dispostos a enfrentar condições de trabalho não saudáveis e vamos entender o que isso significa na sociedade moderna. E no Dia Mundial do Chocolate, você vai conhecer as freiras de Bonneval, que são guardiãs da arte na fabricação de chocolate. Então fique aqui comigo, estamos começando o programa A Vida em Foco. Você vai conhecer agora essa iniciativa dos barcos hospitais, que além de levar a saúde aos rios, a essas comunidades ali na Amazônia, as comunidades indígenas que não têm acesso à saúde, levam muita esperança. Então nós estamos falando de uma iniciativa que vale a pena nós mergulharmos mais a fundo. E a TV Evangelizar fez uma produção exclusiva para que você possa se aproximar mais dessa realidade e entender como é que eles vivem e de que forma que nós podemos todos ajudar entendendo a partir dessa iniciativa dos barcos que estão ali, os barcos de saúde, os hospitais. Acompanhe comigo. A presença do barco foi uma alegria, uma emoção tão grande que quando nós soubemos da notícia que o barco, o Hospital Papa Francisco estaria aqui em nossa comunidade, que a nossa comunidade foi uma das escolhidas porque a comunidade de Conceição Casagrande é uma das comunidades mais distantes, é a comunidade mais distante da sede do município de Terra Santa. Para quem sobe o rio Nhamundá, ela fica situada no lado esquerdo. E para quem desce, do lado direito. Então a dificuldade é muito... Nós moramos na fronteira entre dois municípios. O município que a gente pertence, que é Terra Santa, e Oriximiná. Então aqui onde nós estamos localizados é metade do caminho, para ambas as partes. Tantas coisas bonitas acontecendo, a gente se pergunta, será que um dia não vai acontecer com a gente? Oh Deus! Confiamos em Ti, com certeza um dia vai chegar. E chegou. E graças a Deus que chegou, isso conversando com os comunitários, os irmãos missionários que estão aqui hoje participando com a gente das Santas Missões Populares, é muito satisfatório para a gente. É muito gratificante. Você já pensou a carência do povo que não tem condições de se locomover para uma sede, tanto para Oriximiná ou para Terra Santa, né? O sistema de saúde vem até você. É muito bom isso. E a gente deve priorizar isso, né, de uma forma tão especial. Por que a Amazônia? A Amazônia todo mundo cobiça a Amazônia. A Amazônia é uma realidade que só o Brasil e os nossos países vizinhos têm. Então a gente tem que cuidar da Amazônia, porque a Amazônia é a vida para o nosso povo, é a vida para o nosso país
E tem muita gente com olho gordo em cima da Amazônia, porque além da riqueza da mata, da fauna e da flora, nós temos ainda a riqueza mineral. Eu vejo a presença desse barco aqui nas comunidades como uma graça de Deus, né? Providência de Deus para este povo que, com estes 2 anos que estou aqui, é um povo meio esquecido, né? Ou muito esquecido, porque a dificuldade que eles têm é de ir até a cidade e mesmo na cidade eles não recebem o atendimento que eles têm no barco, né? O próprio barco tem instrumentos que às vezes um hospital na cidade, em algumas cidades, não oferece. Então é uma providência de Deus para este lugar, né? Para esta região que é carente de tudo, até mesmo na área da saúde. E para você que quer acompanhar todo o material que a TV Evangelizar produziu com exclusividade, você pode acessar o nosso YouTube. Pesquise por Águas da Amazônia, Nas Águas da Amazônia, que é o nome deste documentário, e convide a sua família para assistir junto. Bom, agora vamos falar sobre o Círio de Nazaré, que muda a data e horário de procissões. A diretoria da Festa de Nazaré, que é responsável pela organização do Círio de Nazaré em Belém, no Pará, divulgou mudanças no calendário de algumas procissões que integram a programação oficial do Círio de Nazaré 2026. As alterações envolvem a ciclorromaria, a Romaria dos Corredores e a Romaria da Acessibilidade. O Círio de Nazaré reúne cerca de 2,5 milhões de pessoas, sendo a maior procissão católica do Brasil. E para você se organizar para esta grande festa, acesse o site e confira a programação completa. E no nosso quadro Curiosidades dos Santos, que eu trago para você hoje, nós vamos falar de um santo muito conhecido, a quem muito nós recorremos para a proteção do mal, para expurgar o mal. Estou falando de São Bento. Então hoje você vai conhecer a origem dessa proteção. Acompanhe comigo. São Bento é um dos santos que influenciou na construção do Ocidente. Não é à toa que ele é chamado de patriarca dos monges do Ocidente e padroeiro da Europa. Mas ele também é conhecido como protetor contra feitiços, venenos e animais peçonhentos. E aqui vai a história que dá origem a essa fama. Os monges de São Bento tentaram envenená-lo. Durante sua estadia em Vicovaro, os religiosos locais decidiram matá-lo, por considerá-lo um abade muito rigoroso e exigente. Eles colocaram veneno em um cálice de vinho, mas quando Bento traçou o sinal da cruz para abençoá-lo, este se estilhaçou. A medalha protetora também é reconhecida mundialmente como um símbolo de proteção contra o mal, a inveja e ciladas espirituais. No verso da medalha estão gravadas iniciais em latim de uma forte oração de exorcismo, como a frase "A cruz sagrada seja minha luz". Entre cálices quebrados, milagres cotidianos e uma vida de oração, o santo, que resistiu ao veneno dos homens, transformou-se no maior símbolo de blindagem espiritual da história, provando que nenhuma armadilha, humana ou das trevas, é capaz de vencer o sinal da cruz. Bom, falando em proteção, nós vamos trazer para você a história. Uma história que envolve um processo de dor, mas que traz também uma sustentação de verdadeira fé. Essa é a história de um médico do Hospital São Marcelino Champagnat, hospital aqui da nossa capital paranaense, Curitiba. Ele sofreu um acidente e ele ficou paraplégico por conta desse acidente. E tem pouco mais de 3 anos que o doutor realizou a sua primeira cirurgia sem o uso da cadeira que por tantos anos ele carregou. Então, uma história de verdadeira superação, muito mais de fé, né? Se a gente for pensar. Acompanhe comigo.
Nelson, desde pequeno, tem uma paixão pela medicina. Eu fui numa aula de ciências, que era uma aula de dissecção de animais. E eu acabei me apaixonando por aquilo. Acabei achando que o meu futuro ia ser cirurgião. Desde então eu levei a vida voltada para isso, né? Porém, há 3 anos, em 30 de julho de 2022, um acidente de moto o deixou paraplégico, sem os movimentos das pernas. Ao tentar frear e evitar a colisão, ele capotou. O impacto transformou a vida e o afastou de sua grande paixão, o centro cirúrgico. Eu perdi a consciência, eu não me lembro do acidente. Eu acabei vendo depois em câmera de segurança. Aos poucos eu fui entendendo que tinha ficado paraplégico, que a vida tinha terminado mesmo. Não tinha mais o que fazer. Tinha acabado com a minha vida, com a minha profissão, com a minha família. Mas a paixão pela medicina e o desejo de voltar a operar foram a força que o impulsionou a superar o que parecia impossível. 1 ano e meio após o acidente, ele retornou ao consultório particular. Com a volta ao consultório, o desejo de voltar a operar ficava cada vez mais forte. O sonho de segurar um bisturi e salvar vidas era o motor que o movia. E o hospital, acreditando na carreira do doutor, investiu em uma cadeira especial que o permite deixá-lo de pé, possibilitando a volta às cirurgias. Eles foram muito receptivos comigo. A gente chegou a ir junto no centro cirúrgico para ver adaptações necessárias, se a cadeira entrava embaixo da maca, se era possível fazer, a minha posição, minha movimentação dentro do centro cirúrgico, como é que seria. No mês passado, a história do Nelson ganhou um novo capítulo. Com o uso de uma cadeira especial, ele entrou no centro cirúrgico e realizou a sua primeira cirurgia após o acidente. Foi um momento de emoção não só para ele, mas para toda a equipe que o acompanhou. Uma semana antes de completar 3 anos do acidente, eu voltei a operar. Eu estava fazendo de volta o que eu nasci para fazer. E a cirurgia fluiu bem, fluiu super bem. Quando eu saí da sala, tinha um monte de pessoas do centro cirúrgico me aplaudindo. Foi como um herói que tivesse voltado da guerra. Foi bem emocionante. A ideia é que ele retorne cada vez mais, com maior frequência, podendo ajudar outros pacientes. E a trajetória do Nelson trouxe um olhar para todos nós do corpo clínico. Você não pode desistir nunca do que você quer. O que você realmente quer, no fundo do teu coração, você consegue. Talvez não seja do jeito que você imaginou, mas você consegue. No próximo bloco, nós vamos ver as diferenças entre superdotação, entre o espectro autista, entre assincronias, tudo isso para você. Então volte aqui comigo. Saímos com imagens de Manaus, na Amazônia, que nos acompanham pelo site tvevangelizar.com.br. Manaus abriga o maior porto flutuante do mundo. Ele foi projetado para se adaptar naturalmente ao grande período de cheia e seca dos rios amazônicos, permitindo que grandes navios atraquem durante o ano todo. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E nós vamos falar agora sobre um tema que muitas vezes gera dúvidas, principalmente para os pais. É claro que nós temos profissionais nessa área e vamos hoje introduzir esse tema, falar sobre a superdotação, sobre o TEA, sobre assincronias, se existe uma linha que as diferencia, né? E quais que seriam as características principais. E para isso a gente convidou aqui a professora Maria Lúcia Sabatella, ela que é fundadora do Inodap e consultora de inteligência e superdotação. Então certamente vai ser uma alegria conversar com a senhora, viu, professora? Seja bem-vinda, viu? Por favor, o microfone. Para mim é uma satisfação também poder estar debatendo e discutindo sobre esse assunto. Com certeza. A gente pode começar ali pelo básico ali, né? Existe uma diferença entre essas áreas quando a gente fala, por exemplo, na assincronia, na superdotação. Eu poderia
comparar com altas habilidades ou existe uma diferença? Então vamos começar esclarecendo, Isso. né? Altas habilidades e superdotação é a mesma coisa. Tá bom. Altas habilidades e superdotação é a mesma similares, coisa. tá? São similares. Então hoje a gente, vamos dizer, a nomenclatura atual, inclusive na lei que saiu agora no dia 17, é altas habilidades ou superdotação. Vai ser o que vai ser utilizado agora, sendo o mesmo conceito. Tá bom. Não há diferença. Tá. E daí, então, existe uma diferença com o TEA e com as sincronias, isso? Não. O TEA é uma neurodiversidade, é uma outra condição. A superdotação é um desenvolvimento da pessoa, mas ela não é neurodiversidade. A superdotação não é doença. Tanto que não tem CID, não é classificado. O TEA tem. O TDAH, todos esses são transtornos que têm. Tá. São neurodivergências mesmo, né? Tá, entendi. Mas elas têm algumas, algo que as confunde, né? O que seria de semelhante nelas? O que tem de semelhante é que as características do comportamento de alguém que tem transtorno do espectro autista e as características de um superdotado, às vezes elas são muito similares. Então, às vezes, o que é característica vamos dizer, da condição da pessoa, por outro lado, ela é uma característica clínica que o médico usa para fazer um diagnóstico. Então, superdotação não tem diagnóstico, mas o TEA tem diagnóstico porque é uma doença, né? Ela é um transtorno. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. Lógico que para fazer um diagnóstico diferencial, a gente tem que fazer um comparativo bem minucioso. Mas, assim, na superdotação, a gente não caracteriza. Então, as pessoas, quando não conhecem, o que vão? Vão principalmente pelo comportamento. Então, eu entendo um pouco de superdotação, a pessoa tem alguns comportamentos que são parecidos com o autista, então já vai para aquele rótulo, né? E às vezes não, às vezes é só uma característica que a pessoa vai... Que tem a ver com a inteligência mesmo. Com a inteligência, e ela vai levar isso para o resto da vida. Então, não tem cura, não tem remédio, não expira, né? Não tem prazo de validade também. Entendi. E quando a gente fala de assincronias, significa eu poderia dizer que é muito mais um desenvolvimento assíncrono, ou seja, algo que se desenvolveu a mais, que seria, no caso, a inteligência, a razão, em prol, de repente, do quê? Né? Qual que é essa assincronia? Explica pra gente. Para que vocês, para entender de uma forma bem simples, veja, quando você leva uma criança ao pediatra, ele tem, assim, uma curva de desenvolvimento. Então, eles fazem essa curva pondero-estrutural. Então, aquela curva que tem o que é a normalidade, acima da média e abaixo da média. Então, é uma curva bem harmônica. Quando a gente faz a avaliação de alguém que é superdotado, e nós avaliamos assim 15 áreas de desenvolvimento, cada área desenvolve numa velocidade. Então, a criança às vezes está lendo antes do tempo, mas ela não anda ainda. Ou ela já está andando muito precocemente, mas ela tem alguma dificuldade. Ou às vezes, eu digo assim, conversa com você de igual para igual, como se tivesse 80 anos. E aí ela chora porque perdeu a figurinha. Entendi. Então, a parte emocional, às vezes, é muito diferente do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento intelectual. Mas então, é assincrônico. É o processo que é assincrônico. Sim, em algum momento eles vão se encontrar ou não? Eles vão permanecer assim? Durante a vida. A gente vê no adulto também. Tem adultos que você pode ver são brilhantes intelectualmente, mas emocionalmente precisam de apoio, precisam de terapia, precisam de ajuda. Então, tanto a parte emocional como a parte fisiológica tem velocidades diferentes de desenvolvimento. E como que esse desenvolvimento fica na área acadêmica, na área de educação? Imagino que seja algo específico, não? É um desafio, né? É um desafio. E aí que dá o problema escolar, dá o problema para a família, que a família não sabe o que fazer. A escola, às vezes, não sabe também como fazer, porque vai dizer, olha, ele já está lendo antes dos outros. O que eu faço? Aí põe lá para ficar pintando e a criança não tem paciência de ficar pintando. Aí ela começa a incomodar, daí diz assim, não, é hiperativo. Daí começa a achar alguns rótulos. E aí terceiriza para, vamos dizer, para um outro profissional e diz, não, isso aqui não é problema escolar. Mas sim, o desenvolvimento da criança dentro da escola é um problema pedagógico, né? Ela tem que ser olhada dentro da escola e o professor tem que se aprimorar para saber, então, isso é muito inteligente, porque está sendo pouco desafiado, precisa de alguma coisa diferenciada. Interessante. E a família pode ajudar também? Como sempre, né? A família
O primeiro advogado de defesa de uma criança superdotada são os pais, né? Eles têm que procurar, têm que saber, têm que procurar uma avaliação especializada para saber justamente se isso faz parte, vamos dizer, do desenvolvimento ou se existe realmente, às vezes, um transtorno emocional, uma dificuldade até familiar. Então, às vezes, o próprio comportamento é que mostra, né? Tá. E é fácil para os pais perceber essa superdotação ou esse comportamento, porque eu imagino que para quem é de fora talvez seja um pouco mais claro, né? Do que alguém que já conhece, já convive com a criança, por exemplo. Eu acho que fica mais claro para a gente que está olhando de fora. Vocês olha, né? É aí. É nítido. Mas assim, os pais às vezes eles não percebem porque eles também são superdotados. Então é uma característica genética. Vem com genótipo positivo. Então, na família geralmente tem. E assim, a pessoa revisitando sua história, ela passou por isso. Eu passei por isso, eu dei conta. Então, às vezes a pessoa não percebe que o filho precisa dessa ajuda, que ele precisa de um pouco de apoio, porque ele também vivenciou aquilo e, vamos dizer, sobreviveu. E essa ajuda, ela pode ser também na área psicológica, por exemplo, ensinar de alguma forma aquela criança a lidar com esses ambientes em que para ela pode ser pouco, mas ela vai ter que aprender de repente a conviver. Essa é uma parte mais afetiva até, né? Que teria que ser trabalhada ou não? Hoje a autorregulação é uma das coisas que está nos pegando muito, né? Depois da pandemia, nós temos assim uma dificuldade muito grande da saúde mental. As pessoas ficaram muito abaladas, ficaram muito tensas, ficaram mais reativas, né? Mais, assim, mais violentas nas coisas, nas suas reações, Então a gente vê que hoje a gente precisa trabalhar mais essa autorregulação. Então, essas funções executivas da criança, saber como se comportar, saber como se manejar, precisa, às vezes, de um auxílio psicológico. Virou quase que uma obrigação, né? Não, mas a gente básico, vê, no nosso trabalho, a gente viu como aumentou o número de procura. Sim, então, que antigamente a gente não via, assim, as pessoas procuravam quando tinha algum problema. Hoje eu vejo um pai que chega assim, uma criança de 3 ou 4 anos, e assim, eu quero que vocês façam um acompanhamento. Eu digo, mas é muito pequeno. Não, mas eu sei o que eu passei, eu sei o que aconteceu comigo, eu não quero que aconteça com meu filho. Então, ele já começa a prever, né, essa dificuldade que está tendo agora. Entendi. Professora Maria Lúcia, eu vi que a senhora trouxe esse livro, só para a gente mencionar aqui, da sua autoria, né? Sim. E fala sobre, em mais profundidade, esse tema que a gente está conversando aqui para as famílias, ajuda. Esse livro, ele é mais ou menos completo, sabe? Ele foi muito feliz, porque eu escrevi pensando que a criança pode ler, o adolescente pode ler, o professor pode ler e os pais podem ler. E então pus algumas historinhas, algumas coisas assim, mas numa linguagem bem acessível. E às vezes uma criança olha isso assim, como é que você sabia que eu faço desse jeito? Eu digo, porque eu vivo isso o dia inteiro. Então eu sei como é que é o comportamento. Então ficou assim muito esclarecedor. Então, que legal. Na época que eu escrevi, não havia assim nada do lado prático da superdotação. As coisas, os autores normalmente falavam muito da parte acadêmica. Então, na parte acadêmica, como é que se faz nas universidades. E eu tentei fazer todas essas características do superdotado, e eu, em cada capítulo eu pus relacionando a teoria com a prática. Eu vi que você tem até uma tabela aqui, né? Comparando o aluno inteligente com o aluno superdotado. Interessante. As diferenças, acho que fica bem mais claro, né? Ficou bem claro. Parabéns, viu, pelo trabalho. Obrigada. Nós estamos na terceira edição. Então, como nós lançamos a terceira edição esse ano, o ano passado, foi em maio do ano passado, eu fiquei assim, eu digo, para mim até é enaltecedor, porque hoje com tantos Kinder, com tanta coisa assim, a coisa muito rápida, né? Informação muito rápida, quando se vê um livro sobre educação, está tendo uma terceira edição, é sinal que ele foi bom. É muito positivo, com certeza. Obrigada, professora Maria Lúcia. Sempre bem-vinda aqui na TV Evangelizar, viu, minha querida? Eu que agradeço, imagine. E agora, já que estamos falando deste assunto sobre a superdotação, você vai ver o resultado desses alunos, estudantes do ensino fundamental, que criaram uma bateria sustentável utilizando amido de batata. Olha só que ideia criativa. Eles ainda estão no ensino fundamental, mas já encaram a ciência com seriedade e brilho nos olhos. Andrew Lucas tem 14 anos e faz parte de um grupo de alunos superdotados do estado do Paraná e comprometidos em criar soluções científicas com potencial de impacto social.
Em uma sala equipada com tecnologia moderna, como computadores e kits de robótica, eles trabalham na formulação de uma bateria feita com amido de batata, buscando uma fonte de energia acessível e sustentável. A gente percebeu que, ultimamente, tem muitas áreas rurais ou comunidades mais carentes que não têm energia elétrica. Então, às vezes é necessário, porque todo mundo precisa da energia elétrica, né? Então a gente decidiu fazer um modo acessível de energia. Alunos com altas habilidades e superdotação demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. O Brasil alcançou a marca de 5.000 pessoas com superdotação, segundo o levantamento da Associação Mensa Brasil. Do total de identificados no país, 1.900 são crianças e adolescentes e 3.100 são adultos. O número garante ao Brasil a 6ª colocação no ranking global Mensa Brasil, principal organização de alto QI do mundo. Apesar do avanço no número de identificações, a associação alerta para a baixa visibilidade do tema no país e para a carência de políticas públicas voltadas ao atendimento de pessoas com superdotação, sobretudo na área da educação. A gente pode selecionar e convocar eles a partir das notas da Prova Paraná, a partir do programa Bom Aluno, que são alunos que têm nota acima de 8, 9. E os estudantes podem também, eventualmente, pedir para fazer avaliação. Então é importante ter esse trabalho do estudante se perceber, se apropriar dessas habilidades, ter um direcionamento para aproveitar melhor essas habilidades que lhe conferem. Temos agora recadinho para a sua saúde. Diabetes é uma das doenças que mais preocupa os brasileiros. Por isso, esse recado é tão importante. Se você convive há anos com os desconfortos que são associados às alterações dos níveis de açúcar no teu corpo, preste atenção. Cansaço constante, formigamentos, aquela sensação de pernas pesadas, tonturas, dificuldade para dormir à noite e levanta várias vezes também à noite com aquela vontade de ir ao banheiro. E isso impacta diretamente a nossa qualidade de vida. E é pensando nisso, na sua qualidade de vida, que várias pessoas estão conseguindo incluir o Glicotrate na rotina e essa rotina se torna um cuidado a mais. Uma fórmula com origem natural. Ele vai auxiliar nos cuidados com o equilíbrio da sua glicose e ele contribui para mais bem-estar no dia a dia. Além disso, manter os níveis adequados de açúcar no seu organismo é um passo importante para você que busca mais disposição, energia e qualidade de vida. E tem mais. Para você adquirir hoje o seu tratamento, eu vou mandar um presente muito especial, totalmente natural também, selecionado para ajudar você a cuidar, lubrificar suas articulações e destravar os seus movimentos. É um benefício exclusivo para as 30 primeiras ligações. Então já comece a ligar para ganhar o seu. 0800 555 5123. 0800 555 5123. Ligou agora? A condição é para lá de especial, 70% de desconto e você ainda pode parcelar sem juros em até 12 vezes. Recebe aí no conforto do seu lar. Mas atenção, porque essa é uma condição limitada. É para as 30 primeiras pessoas levarem de presente esse tratamento. É de graça. É para quem ligar já e garantir hoje o Glicotrate. 0800 555 5123. 0800 555 5123. Ligue agora e saiba mais. Quero falar agora com você sobre uma relíquia de um santo que tem relação com esse período que nós estamos vivendo de Copa do Mundo. E sobre as relíquias dele, estou falando de São Luís Scrozop. São Paulo vai receber uma exposição especial dedicada a São Luís Scrozop, conhecido como o padroeiro dos jogadores de futebol. A mostra reúne objetos, documentos e uma relíquia de primeira classe do santo italiano. A mostra pode ser visitada até o dia 30 de agosto na estação Tiradentes do metrô de São Paulo. A entrada é gratuita para usuários do sistema de transporte e a visitação acontece de terça a domingo, das 9 às 17 horas. A iniciativa une esporte, fé e cultura, apresentando ao público a história de um santo que se
se tornou padroeiro dos futebolistas em todo o mundo. Muito interessante, né? Então aproveite você da região de São Paulo para fazer esta visita gratuita. Vamos agora para um breve intervalo. Na volta nós vamos falar sobre o Dia Mundial do Chocolate e você vai conhecer as freiras de Boneval, que são guardiãs da arte na fabricação de chocolate. Saímos com imagens de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que nos acompanham pelo canal aberto 15.1. A usina de Marmelos, inaugurada em 1889, foi um marco histórico. Ela tornou Juiz de Fora pioneira na geração de energia elétrica no continente. Já eu volto. Voltamos para falar sobre um assunto que envolve um pouquinho todos nós, porque falamos sobre gerações e o comportamento no trabalho. É claro que cada geração suporta de uma maneira diferente os desafios do trabalho. Então, quando eu digo que a geração Z não suporta relações não saudáveis, até soa estranho, porque ninguém suporta isso. Mas o fato é que eles veem essa geração se comportando de uma forma que deixa isso mais explícito e talvez não suportem ao ponto de permanecer. Então é sobre isso que nós queremos falar. Acompanhe essa matéria. Você já ouviu falar nas gerações Z e Alfa? É a turminha que nasceu a partir de 1995, como a Laura, de 20 anos. Ela entrou em 2023 nesta empresa de tecnologia e inovação como jovem aprendiz. Era o segundo emprego e havia muita expectativa envolvida. Imaginava que seria um pouco mais difícil do que foi, assim. Acredito que quando a gente entra em qualquer outra empresa, a gente se sente um pouco ansioso, né, com as coisas que vão acontecer, enfim, com as nossas atividades. E aí começou a dar super certo, elas tiveram muita credibilidade em mim também, querer me desenvolver. Então, começaram a depositar mais autonomia, mais espaço para mim fazer as coisas do meu jeito, de gestão, enfim. Então, isso foi super importante também. Acredito que isso ajuda bastante no meu desenvolvimento aqui dentro. Os jovens das gerações Z e Alfa são ansiosos e conectados, mas principalmente conscientes e empáticos com problemas sociais e ambientais. Se ele descobrir que aquela empresa que está oferecendo uma oportunidade de emprego não compartilha dos mesmos valores, esse jovem nem vai perder tempo de ir até a entrevista de emprego. É uma geração que não está disposta a enfrentamentos de condições de trabalho, de relações não saudáveis, né? Então, elas buscam ambientes psicologicamente seguros para trabalhar. Mesmo que se identifiquem com a empresa e suas diretrizes, o Z e Alfa têm tendência a ficarem pouco tempo em um mesmo emprego. Como então reter este profissional? Dando espaço mesmo para crescer, para aprender e oportunizando que eles possam trocar com outros profissionais. Então não deixar esse profissional somente dentro daquela área específica, mas que ele consiga aprender sobre a empresa como um todo. E por falar em gerações, a empresa em que a Laura trabalha, o mais jovem tem 16 anos e os mais experientes estão na casa dos 50. Ouvir essas pessoas, ter essa comunicação no dia a dia, poder desenvolver com elas também, estar ali sempre junto, acredito que é super importante para a gente também crescer, porque eles já passaram por isso. Quando a gente faz essa troca, a gente percebe muito o quanto essa galera mais geração Z realmente vem e pergunta e questiona, né? Então, a partir do momento que vem esses questionamentos, quebram paradigmas, abrem portas, quebram barreiras dentro das empresas também, então isso é bem importante. De um lado, a experiência de vida e de altos e baixos do mercado. De outro, a energia, inquietude e o domínio da tecnologia. Uma soma necessária e que gera resultados. Tem indicadores que confirmam que empresas diversas, em todos os requisitos, incluindo a intergeracional, elas são pelo menos 15% mais rentáveis do que aquelas que não são. Quanto mais diverso for uma equipe de trabalho, mais pronta ela está também
para lidar com clientes de diferentes faixas etárias e perfis de consumo e de relacionamento, né? Então isso é muito saudável para as empresas e para as pessoas também. E já que hoje é o dia do chocolate, eu vou trazer algumas curiosidades, já que o povo brasileiro ama este doce, não é? Nem é considerado mais uma sobremesa, é parte da cultura brasileira. E olha só, são há quase 150 anos, mais ou menos, as freiras cistercienses da abadia de Bonneval, na região francesa de Aveyron, mantém viva a tradição de fabricar chocolate artesanalmente. Elas são as únicas freiras da França a dominar todo o processo de produção, do grão ao produto final. Atualmente produzem cerca de 2 toneladas de chocolate por ano. A atividade começou após a restauração da abadia em 1875 por um grupo de apenas 10 religiosas. Inspiradas por outra comunidade monástica que já produzia chocolate, elas iniciaram a fabricação em 1878. O trabalho garante a subsistência da comunidade sem comprometer a vida de clausura. Portanto, a produção segue os princípios da regra de São Bento, baseada em oração e trabalho. Bacana, né, essa história? Inspiradora até para você comer hoje o seu chocolate no Dia Mundial do Chocolate. Vamos agora falar de saúde? Acompanhe comigo. É aquele recado importante para você que precisa cuidar da sua saúde. Você que está sofrendo, lidando diariamente com dores crônicas, por exemplo, artrite, artrose, fibromialgia, você que tem aquele problema reumático que dói, causa dor, às vezes as articulações, o joelho, o pé, dói tudo. Gente, vai levantar da cama, é dor da planta do pé até o último fio da cabeça. Dá para você amenizar isso daí. Eu sei que já tentou de tudo, inclusive vive à base daquele medicamento de farmácia que funciona somente como paliativo. Você usando o magnésio quelato da Joy consegue manter a sua saúde em dia. Isso porque ele tem ação analgésica, ajuda você a melhorar os casos de dores. O melhor do magnésio, o grande diferencial, é que ele age na causa do problema. Se a inflamação, ajuda você a desinflamar o seu corpo. Se é desgaste, ajuda você no equilíbrio do líquido sinovial, que reveste a cartilagem óssea e impede o contato de osso com osso. O frasco é novo, mas a qualidade do magnésio quelato da Joy é a mesma. A absorção rápida e você pode garantir ligando agora no 0800 591 8773. Ligou, além de você garantir hoje, ó, desconto especial. O preço de custo para você, precinho de custo, a gente vai cobrar somente o valor que é para fabricar. Vai sair mais barato para você do que aquele cafezinho que você toma todo dia. 0800 591 8773. Eu parcelo para você no carnezinho. Mando de presente o nosso cártamo da Joy, que é o poderoso seca-barriga, e vou mandar também o cálcio para melhorar a sua saúde óssea, saúde física. Use o magnésio quelato da Joy e você vai perceber na primeira semana de uso como vai trazer equilíbrio para a sua saúde. 0800 591 8773, desconto presente, parcelamento facilitado, mas tem que ligar agora. Esse assunto que eu trago para você é de interesse das famílias, de como que nós podemos ensinar o valor do perdão, da misericórdia, principalmente para as crianças. E o livro Santa Faustina e a Misericórdia Divina traz esse significado da misericórdia de forma simples, de forma educativa. Portanto, preste atenção nesse material que a gente preparou para você. O Gabriel, de 4 anos, e o Gustavo, de 10, filhos do Arlon e a Cândida, já sabem muito bem o que é misericórdia. Isso porque eles estão lendo o livro Santa Faustina e a Misericórdia Divina. O livro expressa a história de 2 crianças e que estão vivendo a misericórdia divina. Tanto que a palavra misericórdia, o significado é miséria, que miséria, e córdia, que é coração. Miséria, coração. Então, é pra gente ajudar as pessoas. Os pais já sabem muito bem da importância de ensinar sobre a misericórdia para os filhos. Como a igreja ensina que os primeiros catequistas são os pais, né? Somos nós. Então, a nossa obrigação, né, é passar para eles os valores e a misericórdia, né, que é um dos maiores valores que Deus nos deu. Lançado recentemente pela editora Divina Misericórdia, o livro conta uma aventura familiar
em romaria para o Santuário Divina Misericórdia na Polônia. O livro esclarece de forma simples e atraente o que é misericórdia e como vivenciá-la no dia a dia. Além disso, nos ensina a passar pelos desafios com compaixão e perdão no coração. Nós queremos trazer para as crianças, né, toda a devoção à Divina Misericórdia de uma forma mais lúdica, né, onde os pais podem encontrar para as crianças a história de Santa Faustina. Ensinar a misericórdia às crianças promove o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais essenciais. Além disso, incentiva a compreensão de que todos merecem compaixão e perdão. Segundo o casal, o livro é um recurso poderoso. Uma grande riqueza para nós, né, como família, que desde pequeno a gente tem essa graça de poder mostrar para eles o verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro caminho. É uma ferramenta maravilhosa, né? Para ajudar no ensino, na didática, ensina de forma mais didática eles a misericórdia de Deus com as ilustrações do livro, com as ideias, né, de ajudar, né? O livro não é apenas uma história para ser lida, mas uma ferramenta interativa para os pais, educadores e líderes religiosos. Com a leitura, pode-se desenvolver atividades que estimulem a compreensão e aplicação prática dos conceitos de misericórdia. Nós queremos sempre trazer esse olhar, né, de beleza, né, para que as crianças possam já ter esse encantamento, né? Pelo livro, a gente tenta transformar o imaginário da criança, né? A gente tirar essa imaginação de uma coisa não tão positiva, né? Que seria um Deus que castiga, para um Deus que ama. Então a gente acredita que pelo lúdico, pela beleza, né, a gente pode atingir esse coraçãozinho aí que já está nascendo para Deus. Além disso, o livro também ensina os pequeninos a rezarem o terço, algo sagrado para a família Amorim. Uma leitura que não apenas ensina, mas também transforma. Eu me despeço de você por hoje, mas continue com a gente aqui na programação da TV Evangelizar. E amanhã, mesmo horário, às 3h30 da tarde, depois do terço de Jesus das Santas Chagas, te encontro aqui. Fique com Deus.